Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 26, o objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstrações, retas paralelas cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. O detalhamento, relações métricas no triângulo retângulo, soluções de problemas. Muito bem, vamos trabalhar com triângulos retângulos. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre triângulos retângulos. Então, aqui ao meu lado, eu tenho um triângulo retângulo. Primeiro, vamos recordar por que ele recebe esse nome. O triângulo retângulo ele recebe esse nome porque ele vai ter um ângulo de 90 graus. É só eu lembrar de um cantinho da parede, do chão. Fez 90 graus, é um canto, então nós temos 90 graus. Uma coisa importante, vamos entender quem são os elementos desse triângulo. Então, um triângulo retângulo, vai ter um ângulo de 90 graus, que está representado aqui pela letra A. Ele vai ter três lados, né? Dois deles receberão nomes de catetos, e o outro lado, o maior deles, será a hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? É o maior lado, sempre é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, eu identifico o ângulo de 90 graus, a hipotenusa está do outro lado, então ela sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. E os catetos são exatamente os lados que formam esses ângulos, certo? Que formam esse ângulo de 90 graus. Então, cateto, cateto. Tudo bem? Esse triângulo também vai ter aqui dois ângulos agudos, né? Que não vem ao caso a gente falar, porque o importante dele é o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Certo, professor? Recordamos o que é o triângulo retângulo. Então, vamos agora pensar nas relações métricas que acontecem dentro desse triângulo. Então, eu tenho um triângulo retângulo e aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos traçar a altura desse triângulo. Observe que ela sai lá do lado A e ela vem até a hipotenusa, certo? Quando nós traçamos esse triângulo, nós vamos obter outros dois triângulos. E a partir desses triângulos, nós vamos estabelecer algumas relações métricas. Tudo bem? Então, novamente, eu tenho um triângulo retângulo. Desse triângulo, eu tracei a altura relativa à hipotenusa. Essa altura vai gerar dois novos triângulos que nós vamos estabelecer essas relações métricas. Essas relações métricas, elas são fundamentais quando eu quero trabalhar com as medidas do triângulo retângulo. Beleza? Então, acompanhe comigo na tela, vamos dar nome para cada um desses lados, desses novos triângulos. Muito bem, então, aqui na tela nós temos o nosso triângulo com um ângulo de 90 graus aqui no vértice A, certo? E aí, nós vamos primeiro renomear o triângulo grande. Então, o triângulo grande, quem está oposto ao vértice A vai ser chamado de Azinho, que vai ser a nossa hipotenusa, certo? O cateto B, tudo bem? O outro cateto será chamado de C, certo? Essa reta que foi traçada agora, ela vai ser a nossa altura, e ela vai ser representada pela letrinha H, ok? E a hipotenusa, quando eu divido aqui, ó, com a altura, ela se divide em dois pedaços, que é o N e o M. Só que eles vão ter uma função específica. Será a projeção do cateto, por exemplo, o N. O cateto que está ao lado dele é o C. Então, esse N a gente chama de projeção desse cateto na hipotenusa. E o M será a projeção desse outro cateto também na hipotenusa. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira ideia. Conhecemos os elementos. O A, o B, o C são do triângulo maior. O H é a altura relativa à hipotenusa. O M e o N são as projeções dos catetos.
Correto? Então, vamos à nossa primeira relação. O que diz a nossa primeira relação? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, tem algumas coisas aqui que nós vamos grifar para deixar bem evidente. Então, primeiro, essa relação só serve em triângulos retângulos. Então, ele fala que em qualquer triângulo retângulo... Muito bem. O que ele diz mais? O quadrado da medida do cateto, ou seja, eu vou ter que pegar um cateto, né, ao quadrado, é igual ao produto. Toda vez que eu penso em produto, eu tenho que lembrar que eu estou falando de multiplicação. Então, produto, multiplicação, da medida da hipotenusa, que é o maior lado, pela medida da projeção desse cateto. Professor, é um texto muito grande, mas é fácil de compreender. Acompanhe comigo. Nós temos aqui o nosso triângulo grande e vamos pegar esse triângulo aqui, ó, menor. Só desenhando aqui no triângulo grande para entender qual o triângulo menor. Certo? O que nós sabemos? Esses triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes, professor? Pelo caso ângulo-ângulo. Eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui também tem um ângulo de 90 graus. E o ângulo agudo, ó, no vértice C, são iguais. Então, vale exatamente a semelhança de triângulos, certo? E aí, o que ele diz? Ele diz o seguinte, se eu pegar um cateto, certo? Esse cateto vai estar para qual cateto? Vamos trabalhar agora com lados. Observe que o B, nesse triângulo, ele é cateto. Tudo bem? Então, nesse triângulo aqui, ele é cateto. E aí, o que esse cateto acontece? Ó? Ele sai do ângulo de 90 graus e chega no ângulozinho B. Então, aonde está acontecendo isso? Aqui, ó. Certo? Tudo bem? E o que eu sei também mais? Que a hipotenusa, quem é a hipotenusa do triângulo grande? É o A. Quem é a hipotenusa no triângulo pequeno? É o Bzinho. Então, eu consigo estabelecer a seguinte relação. A hipotenusa do menor está para a do maior, assim como o cateto do menor está para o cateto do maior. Observe que eu fiz essa relação. Ah, professor, mas o B, eles não são os mesmos, não é o mesmo valor? É, galera. Porém, eles têm funções diferentes. Por quê? Porque aqui, ó, no triângulo maior, a hipotenusa, ela é oposta ao vértice A. E aqui a hipotenusa, ela é exatamente oposta à junção da altura com a projeção do cateto. Então, por isso que aqui vai ficar B. Então, nesse caso, no triângulo menor é B e no triângulo maior a hipotenusa é A. Tudo bem? E o que nós sabemos daqui? Então, já estabelecemos essa relação, essa proporcionalidade. O que nós sabemos? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, B vezes B é igual a A vezes M. Certo, professor? Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então, vai ficar B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, é exatamente tudo isso que diz a primeira relação, que o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção do cateto. Tudo bem? Então, essa aqui é a relação. A primeira relação, ela diz o quadrado do cateto, lembrando que eu estou pensando no cateto maior, é igual à hipotenusa do triângulo grande vezes a projeção, que é o M. Tudo bem? Então, essa daqui, nós provamos isso para o cateto B, para esse cateto aqui, tá bom? Nesse caso aqui, no triângulo menor, ele faz o papel da hipotenusa.
Vamos agora mostrar que também vale para o cateto C. E já anota aí, pegue sua canetinha e anota aí no cantinho. Essa aqui é a nossa primeira relação. Tudo bem? Então, nós já temos uma relação para o cateto B. Da mesma forma, agora, eu só vou olhar o triângulo grande e esse triângulo menor aqui, ó. Muito bem. Então, vamos lá, professor. Olhando o triângulo grande, ó, o ângulo de 90 graus, ele faz bem aqui, certo? Então, aqui faz o ângulo de 90 graus. O ângulo agudo, ele é exatamente formado por quem? Pelo cateto do lado do ângulo de 90 graus, certo? Então, por esse cateto aqui, ó. Então, quem vai ser o correspondente dele? É essa projeção aqui. Tudo bem? E agora eu vou pensar na hipotenusa. A hipotenusa é esse grandão. A hipotenusa aqui é o nosso A, que é esse grandão. E no triângulo menor, a hipotenusa vai ser esse lado aqui, certo? Que é o C. Porque a hipotenusa sempre vai ficar oposta ao triângulo, ao ângulo de 90 graus. E agora, professor, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos armar essa proporção. Novamente, eu vou pegar o lado C, né, que é a hipotenusa do menor, vai estar para a hipotenusa do maior, que mede A, assim como o cateto do menor, que é N, está para o cateto do maior, que é o C. Novamente, nós sabemos que aqui vale o produto dos meios pelos extremos, porque eu tenho uma proporção. Então, eu vou multiplicar isso cruzado, ó. C vezes C é igual a A vezes N. Então, C vezes C é C ao quadrado, é igual a A vezes N. Então, observe aqui que nós já obtivemos a nossa segunda relação, que agora utiliza a ideia do cateto C, a hipotenusa e a projeção do cateto C. O que é que ela diz? Que o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa, A, vezes a projeção do cateto C, N. Tudo bem? Vamos agora à nossa segunda relação, que fala o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos em que essa altura determina sobre a hipotenusa. Então, novamente, eu tenho aqui que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, da altura, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, que é aquele Hzinho, certo? Aqui vai ser o nosso H, é igual ao produto das medidas dos segmentos que essa altura determina sobre a hipotenusa. Então, olhando aqui a nossa figura, o que é que nós temos? Nós temos aqui dois triângulos, certo? E aí, novamente, eu vou fazer uma proporção. O que é que eu sei, professor? Eu sei o seguinte, ó, que o H do maior vai estar para o M, assim como o N vai estar para o H. Tudo bem? E aqui, ó, posso fazer o produto do meio pelos extremos. Porque, ó, novamente, os triângulos são semelhantes. Se são semelhantes, vale a proporção. Então, a altura do triângulo ADC está para esse cateto, assim como a altura está para esse cateto aqui. Então, posso multiplicar fazendo um x. Então, H vezes H é H ao quadrado e M vezes N é a projeção. Então, eu sempre vou estar lembrando também lá daquele triângulo maior, hein? Essa aqui é a nossa segunda relação, já coloca aí no cantinho. Nossa terceira relação diz assim: em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto das medidas da hipotenusa pela medida da altura relativa. Então, ele fala que o produto dos catetos, então, lembrando dos catetos aqui, esses catetos serão
Opa, não, perdão. Serão B e C. É igual ao produto da hipotenusa. Quem vai ser essa hipotenusa? O meu Azinho. Pelas medidas da altura da hipotenusa, né? A medida da altura relativa à hipotenusa, que vai ser o meu H. Acompanhe comigo no desenho. Então, aqui eu tenho o meu triângulo, certo? E aí, o que é que ele diz? Observando esse triângulo agora. Gente, quem é a hipotenusa aqui, ó? A hipotenusa nesse triângulo é o A. E nesse menor, a hipotenusa é o C, certo? Quem são os catetos? Nesse caso, o cateto é B. E aqui eu também tenho um cateto H. Não é interessante eu trabalhar com M e com N, porque eu tô aqui, ó, com a hipotenusa A. Então, eu vou trabalhar com esse cateto B e essa altura que está fazendo o papel do cateto no triângulo menor. Então, nós temos a seguinte proporção, que a hipotenusa do maior estará para a hipotenusa do menor, certo? Assim como o cateto do maior está para o cateto do menor, que nesse caso está fazendo o papel da altura relativa no triângulo maior. Por isso que a gente mantém as mesmas letras. Professor, por que que o C é a hipotenusa no triângulo menor? Porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, o que é que nós sabemos? Esses triângulos são semelhantes. Então, a hipotenusa do maior, A, vai estar para a hipotenusa do menor, C, assim como o cateto do maior, B, está para ao cateto do menor, que está fazendo o papel de H, que é a altura. Como são proporcionais, vale a multiplicação fazendo x. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, correto? Então, nós temos aqui a nossa terceira. A hipotenusa multiplicado pela altura é igual ao produto dos catetos. Tudo bem? E agora nós vamos fazer um exemplo. O que que diz? No triângulo retângulo a seguir, vamos determinar as medidas A, B, H e M indicadas. Então, nós temos aqui esse triângulo. Professor, eu preciso ficar fazendo as semelhanças de triângulos? Não, eu só preciso ter a regrinha no meu cantinho lá. Quais são as regras? A primeira relação, vamos só recordar aqui. A primeira relação diz que B ao quadrado é igual a A vezes a projeção de B, M. C ao quadrado é igual a A vezes a projeção C. Essa aqui é a primeira relação. A segunda relação diz que a altura H ao quadrado é igual ao produto das projeções, M vezes N. E a terceira diz o seguinte, que o produto da hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, B vezes C. Certo. Professor, observe comigo agora aqui, vamos lá, galerinha. Vamos tentar identificar esses valores. O B eu não tenho. B eu quero descobrir. O C eu já sei, 4. 4 não, 6, perdão. A projeção do 6, que vai ser N, vai ser 4. O que mais que nós sabemos? Só isso, professor. Dá para resolver essa questão? Dá. Vamos lá? Então, acompanhe comigo. Da primeira relação, nós temos aqui, ó, que C ao quadrado é igual a A vezes N, certo? Então, o C é 6 e o A é todo esse lado e o N é 4, certo? Então, vai ficar 6 ao quadrado é igual o A, que eu não sei quanto vale, só que eu sei quanto que vale o N. O N vale 4. Muito bem, professor. Então, ó, 6 ao quadrado é 36, certo?
4 vezes A, 4A. Só que eu não quero 4 vezes o valor do A. O que é que eu vou fazer com esse A? Eu vou passar dividindo. Então, o 4. Então, vai ficar 36 dividido por 4. Então, A é igual a 9. Ou seja, todo esse lado aqui mede 9. Tudo bem? Então, todo esse lado mede 9. Então, só para recapitular os cálculos aqui, ficando bem bonitinho, C ao quadrado é o 6, o N é 4 e o A eu quero encontrar. 6 ao quadrado é 36. Passando 4 dividindo, eu vou ter que o A é igual a 36 dividido por 4. Logo, todo esse lado aqui mede 9. Muito bem, se esse lado todo mede 9, certo? E esse tamanho aqui, ó, é 4, eu já consigo também determinar o tamanho do M. Correto? Por quê? Eu sei que M mais 4 é igual a 9, então M vai ser 9 menos 4. Então, o M vai passar a medir, na verdade, vai passar não, ele mede 5 unidades. Tudo bem? Então, daqui, ó, só de descobrir o tamanho da hipotenusa, nós já encontramos o valor de M. Então, só recapitulando, a hipotenusa A ela é igual ao N mais o M. O N eu sei que é 4, o A eu sei que é 9, então o M é igual a 9 menos 4. Logo, M é igual a 5. M é igual a 5. M é igual a 5. Tudo bem? Então, esse M aqui é igual a 5. Muito bem. Agora, nós vamos ter que usar a segunda relação para determinar o H. Vou pegar o triângulo aqui só para visualizar o que eu quero. Ó. Porque eu sei que, pela segunda relação, H ao quadrado é igual ao produto de M, da projeção M, vezes a projeção N, que foi a nossa segunda relação. Então, por essa relação, eu sei que o M é igual a 5 e o N é igual a 4, correto? Então, nós vamos ter o seguinte, que o H vai ser igual, H ao quadrado é igual a 5 vezes 4. 5 vezes 4 é o nosso famoso 20. Só que eu não quero o valor da hipotenusa ao quadrado, eu quero apenas o valor da hipotenusa. Então, o que é que eu faço? Passo esse quadrado para o outro lado como raiz. Então, H ao quadrado é igual a raiz de 20. E aí, raiz de 20, eu vou decompor. 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, não pode mais por 2, tem que ser por 5, que dá 1. Então, isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5, certo? Então, posso escrever o H como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Lá pelas propriedades de radicais, a gente sabe que quando o expoente é igual ao índice, o resultado é o próprio radicando. Eu só posso fazer isso porque eu tenho uma multiplicação. Como 5 não tem ninguém para cortar, o H vai ser igual a 2 raiz de 5. Beleza? Então, por que o H é 2 raiz de 5? Porque eu tenho que fatorar o 20. Então, nós vamos obter aqui o nosso H igual a 2 raiz de 5. Ó, nós já determinamos o H, que é 2 raiz de 5. Determinamos o M, que é 5. O A, que é a hipotenusa do triângulo, que é 9. Então, agora só falta o cateto B. Correto? Só falta o cateto B. Então, vamos lá determinar o cateto B. O cateto B, vou só pegar a imagem aqui para nos ajudar. O cateto B é esse camaradinho aqui, ó. Então, professor, qual relação a gente pode usar? Eu sei o valor do M, eu poderia usar a primeira relação. Poderia. Posso também, eu sei o valor do H, eu posso usar a quarta relação? Pode também.
Aqui, para determinar o B, você pode escolher a primeira ou a terceira relação. Tudo bem? Então, vamos lá determinar o B usando a terceira relação. O que diz a terceira relação? Que a hipotenusa, só recordando, o A, que é a hipotenusa do triângulo, 9. O H, nós encontramos, é 2 raiz de 5. O C, a questão deu, é 6. E o B eu quero determinar. Correto? Então, vamos lá. O A é 9, muito bem. A é 9. Vezes o H é 2 raiz de 5. Então, 2 vezes raiz de 5. O B eu quero encontrar e o C a questão me dá, que é igual a 6. Correto? E aí, eu vou fazer essas continhas agora, ó. 9 vezes 2 vezes raiz de 5 vai dar 18 raiz de 5 é igual a 6b. Passa o 6 dividindo, então b vai ser igual a 18 raiz de 5 dividido por 6. Então, o b é igual a 18 dividido por 6. Eu posso fazer essa divisão, né? Essa aqui, ó. 18 dividido por 6. Nós vamos obter 3 raiz de 5. Correto? 3 raiz de 5. Então, essa foi uma das formas de determinar. Ó. Sabia o valor do H, do B e do C. Então, nós obtemos o B aqui como tendo 3 raiz de 5. Professor, só antes de ir embora, então mostra que dava para fazer também utilizando a primeira relação. Dava para descobrir o B utilizando a primeira relação. Por quê? Ó, B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dela, que é M. Então, B ao quadrado vai ser igual a quanto? A hipotenusa. Nós encontramos que era 9 e nós encontramos que o lado M, né, a projeção, é 5. Muito bem. Então, 9 vezes 5, 45. Passando a raiz, vai ficar a raiz quadrada de 45. Decompondo 45, nós podemos começar por 5, que dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, 3 ao quadrado vezes 5. Então, B é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Então, B é igual, fazendo aqui ó, a simplificação, né? Como o índice é igual ao expoente do radicando, é o próprio radicando, e como 5 não tem ninguém para cortar, vai ser igual. Tudo bem? Então, gente, observe que as relações, apesar de ter 3 relações dentro do triângulo retângulo, se eu tiver elas anotadas no cantinho, eu preciso só identificando os elementos e resolvendo, passo a passo, claro. Eu tenho que identificar a relação certa, identificar os elementos e escolher a relação correta. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre relações métricas no triângulo retângulo. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para vocês e até o nosso próximo encontro.